Quero cumprimentar todos vocês que me acompanham através desse canal. Você que ainda não acompanha, te convido a se inscrever para a gente poder interagir melhor a respeito da Bíblia. E hoje eu quero entrar no assunto da Santa Ceia e a deturpação praticada pelo sistema religioso, onde cria-se uma dependência no indivíduo de frequentar a denominação, né? Na maioria das vezes isso ocorre pelo menos uma vez por mês e associa-se que a não frequência desse culto de Santa Ceia, ele tira a pessoa da comunhão com Deus, caso ela não participe. Só que essa ideia, ela é impossível de ser extraída dos textos bíblicos. E aqui eu quero ler com você em Lucas 22, capítulo 17, Jesus falando ali na última ceia. E pegando um cálice, depois de ter dado graça, disse: peguem e repartam entre vocês. Repartam. Pois eu digo a vocês que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. E o que aconteceu? Depois da última ceia, Jesus foi para a crucificação, ok? Onde ele literalmente entregou o seu corpo e onde ele literalmente derramou o seu sangue, né? Do qual se inaugurou a nova aliança, ok? Então, aqui a gente tem o real significado da ceia. Você participar da ceia real, espiritual, tem a ver com você recorrer ao sangue derramado na cruz, ao sangue da nova aliança. E você participar da Santa Ceia significa repartir o corpo de Cristo. Mas como que esse ato de repartir ocorre no sentido real? Toda vez que você fala a respeito do reino de Deus, que você replica para outras pessoas virem a conhecer os princípios ensinados por Jesus, e aqueles princípios são aderidos, então esse corpo é repartido. A igreja, que é espiritual, ela cresce, ok? Então, esse é o sentido da ceia real. Agora, é claro que isso também veio a ser aderido como um costume e praticado de uma forma ritualística. Então, a gente precisa discernir, tá? Que existe a ceia real e a ceia ritualística. A ceia ritualística, ela pode simbolizar ali o corpo de Cristo e o sangue através do vinho, através do pão, mas bem de longe vai determinar a condição salvífica do indivíduo, ok? Então eu quero também ler em 1 Coríntios capítulo 11, eu já vou estar colocando aqui, né? Vamos para o versículo 20. Quando, pois, se reúne no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Então Paulo já está deixando aqui claro qual que era o problema da prática da ceia naquele contexto ali em Corinto, com os novos cristãos. Será que vocês não têm casa onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm?
Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisso certamente não posso elogiá-los, porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão. E tendo dado graças, o que ele fez? Repartiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Faça isto em memória de mim. Do mesmo modo, pegou também o cálice, dizendo, este é o cálice, a nova aliança no meu sangue. Faça isso toda vez que comer e beber em memória de mim. Porque Jesus repartiu o pão e repartiu o cálice. Aquelas pessoas aqui nesse contexto não estavam repartindo, ok? As pessoas chegavam mais cedo para participar daquele banquete onde se tinha o costume de se fazer uma festa. E muitos chegavam mais cedo, se embriagando de todo alimento ali disponível e deixando outros que moravam mais longe, muitas das vezes, sem o que comer. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, você anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Então Paulo conclui: por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que é beber e comer indignamente? E o que estava acontecendo nesse contexto, nessa ceia aqui em Corinto, era a prática do egoísmo, onde não se pensava no próximo, ok? Então que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que é comer e beber juízo? É a falta de fraternidade, é o não pensar do próximo, ok? É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Dormir aqui é no sentido do falecimento, a pessoa morria, tá? Paulo deixando claro que esse espírito era responsável pela desigualdade que causava a morte de muitas pessoas. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, espere uns pelos outros, tá? Lembra que o seu irmão também precisa comer, tá? Não vai se embriagar e deixar o outro sem. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo, que nesse contexto ficou muito claro que essa reunião para juízo era porque ela era carregada de egoísmo e não tinha o espírito da fraternidade que Jesus ensinou na última ceia, né? É claro que na última ceia entendemos que o corpo e o sangue de Cristo ocorre num conceito espiritual, mas existe também ali o conceito moral da fraternidade, que Jesus também ensinou lá em Mateus 25, que toda vez que deres de comer e de beber para um dos pequeninos, é para o próprio Cristo que se estaria dando. Bom, agora aqui em João, capítulo 6, versículo 53, mais uma vez, Jesus deixa para nós o verdadeiro significado dessa ceia que mantém a nossa comunhão com o Criador e nos inclui naquilo que chamamos de igreja. Versículo 53, em verdade, verdade, lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do meu Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Com todo esse conceito bíblico aqui exposto, realmente, será que é sustentável você condicionar a comunhão de um indivíduo a uma prática religiosa onde se come pão e bebe suco de uva?
realmente isso faz sentido para você, talvez você vai falar aí com você mesmo: nossa, mas para você tudo é simbólico, né? Então eu te convido a fazer uma reciclagem do Evangelho e fazer uma releitura, se é que você algum dia já leu, tá? Porque quando Jesus ensina que ele é o caminho, você entende que isso é simbólico. Quando Jesus se diz o pão da vida, você entende que isso é simbólico. Quando Jesus se diz a água da vida, você também entende que isso é simbólico. Mas quando Jesus fala que o pão é o corpo dele e o vinho é o sangue dele, você quer entender isso de maneira literal? Você até agora não compreendeu a didática de Jesus Cristo? Bom, e aqui eu finalizo esse vídeo. Eu acredito que deu para entender. Eu quero te chamar à reflexão. Você pode se aprofundar melhor nesses textos aqui expostos, ou você pode simplesmente ignorar tudo que eu expus aqui e seguir sua vida normalmente, se sujeitando à dependência religiosa e pastoral da comunhão com Jesus. Afinal, o Estado é laico, mas você tem a opção de se sujeitar também a homens. Você tem a opção de construir de novo o véu que o próprio Jesus rasgou. E sobre a ceia ritualística, desde que não seja feita de forma legalista, a fim de determinar ou separar alguém da comunhão, eu não sou contra. Quando eu visito alguma igreja e está servindo ali o pão, o suco, eu participo normalmente. O grande problema é que a ceia e o seu real significado nunca é ensinado. O grande problema é que a ceia, ela se tornou fator de manipulação e medo. Então a pessoa acha que se não casou no cartório, ela não pode participar. A pessoa acha que se ela tem algum pecado, como se todo mundo não tivesse pecado, ela não pode participar, que a mão vai cair, tá? Então muita gente não participa. Então, o grande problema é que, além da ceia ter se tornado um instrumento de manipulação através do medo, ela também se tornou um instrumento de se fazer juízo do próximo. Basta a pessoa faltar um culto de Santa Ceia, então ela recebe todo tipo de julgamento. Ok? Todo mundo já entende que essa pessoa está fora da caminhada, mas você não consegue tirar nada disso dos textos bíblicos, ok? Então, eu quero agradecer você que ficou até o final. Você pode deixar seu comentário, você pode deixar seu ponto de vista, a sua discordância, desde que haja respeito pela opinião alheia, ok? E fiquem todos com Deus.